Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é A Verdadeira Libertação. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Assim diz a palavra de Deus. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, estamos no mês em que celebramos o Natal. Nestes domingos nós nos preparamos para compreender o significado espiritual do teu advento. Permite-nos agora, pelo poder do Espírito Santo, que possamos perceber neste texto bíblico a mensagem que tu tens para os nossos corações e que nos inspirará a compreender melhor o sentido do Natal. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há alguns dias assisti a um vídeo contendo cenas aterrorizantes que chocaram a mim e chocaram certamente a todos aqueles que assistiram estas cenas. As cenas foram filmadas na região da Cracolândia e mostravam dependentes químicos se aproximando dos carros que circulavam pela região e quebrando os carros, agredindo as pessoas que estavam nos veículos. Isso provocou uma inquietação muito grande dentro de mim, provocou até uma certa revolta. A primeira reação que eu tive foi: como pode um ser humano chegar a um ponto desses e partir para tanta violência, partir para a agressão ao próximo? Essa foi minha primeira reação emocional. Mas depois, com um pouco de calma, partindo para a reflexão, me despindo de todo o espírito julgador, de todo o espírito farisaico, eu percebi que nós estamos assistindo, na verdade, a uma triste situação que espelha a degradação a que chegou o ser humano. Claro que a dependência química provavelmente se trata de um extremo da condição humana alienada, oprimida. Mas, de alguma maneira, você e eu poderíamos estar naquela situação. Essas pessoas que chegaram a esta triste, lamentável condição, chegaram nesse nível porque vários fatores se mesclaram, se combinaram. Então, fatores biológicos, fatores psicológicos, sociais, ambientais. A dependência química é considerada uma doença do ponto de vista médico. Ela necessita tratamento.
Muitas pessoas equivocadamente acreditam que as pessoas que chegaram nesse nível o fizeram porque decidiram conscientemente, optaram conscientemente por esse tipo de vida. Mas isso é falso. A ciência hoje mostra que isso é falso. A dependência química é uma doença causada por uma conjuntura de fatores, como eu já mencionei, fatores de diversas naturezas, talvez até com um componente genético e, claro, com influência ambiental, mas nenhum ser humano, em sã consciência, quer ser um dependente químico. A dependência química, ainda mais como mostrada nestes vídeos que circularam nos últimos dias, mostra a que ponto o ser humano pode chegar quando estiver abandonado à própria sorte. Nós, se não contarmos com um poder transcendente, que nós chamamos Deus, se nós não contarmos com a energia de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, se não enxergarmos um sentido para as nossas vidas que transcenda as limitações da nossa individualidade, nós nos desumanizamos. Nós nos tornamos seres vegetativos, que vivem uma vida sem significado, e isso tem um poder corrosivo sobre as nossas almas. E esse texto, lido por Jesus na sinagoga, extraído do livro do profeta Isaías, e aplicado por Jesus à sua própria pessoa, nos mostra que existe uma esperança para a situação do ser humano. Existe uma cura para a opressão. Existe uma solução, uma libertação para a nossa condição humana. E essa libertação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E neste mês de dezembro, em que nós nos preparamos para a celebração do Natal, esse texto é muito útil para nos mostrar o porquê Jesus precisou vir a este mundo. O Natal constitui uma oportunidade para nós meditarmos a respeito da obra libertadora de Jesus Cristo nas nossas vidas. Talvez você não tenha chegado ao ponto de ser um dependente químico. Talvez você possa dizer a si mesmo, não, mas a minha vida está muito boa, eu tenho a minha profissão, eu ganho o meu salário, eu tenho uma família bem constituída. Essas cenas que eu vi da Cracolândia não se aplicam a mim. Eu sou uma pessoa de classe média alta, eu vivo num bom apartamento. Na realidade, a Bíblia nos chama para um diagnóstico mais realista da nossa existência. O pecado é uma realidade que afeta a todos nós, de alguma maneira. E você e eu vamos expressar no nosso dia a dia o pecado de uma maneira ou de outra. E se nós não contarmos com a libertação que Jesus oferece para as nossas vidas, em alguma dimensão do nosso cotidiano, nós vamos sofrer e sofrer amargamente.
E às vezes as pessoas só se dão conta disso quando veem o seu lar destruído, ou os seus filhos vivendo sem querer conversar com os pais, ou quando existe algum tipo de distúrbio no seio familiar ou no seio da sociedade, que as pessoas então percebem, puxa, mas realmente eu pensei que a minha vida fosse tão boa, mas eu também preciso da graça de Deus. E o Natal nos oferece essa possibilidade de percebermos essa nossa necessidade do divino, essa nossa necessidade do sagrado, essa nossa necessidade da transcendência. Transcendência esta que foi maravilhosamente personificada na pessoa de Jesus, que em seu viver aqui na Terra combinou de maneira perfeita a sua humanidade e a sua consciência divina. Como Deus, então, liberta o ser humano? Nesse texto que Jesus leu na sinagoga, na região da Galileia, Deus nos mostra os meios que ele utiliza para libertar o ser humano. E o primeiro meio que Deus utiliza é o Espírito Santo nas nossas vidas. Cristo nos liberta, em primeiro lugar, por meio do Espírito Santo. Vejam como o texto lido por Jesus se inicia. Jesus chega na sinagoga, abre o texto do profeta Isaías, e a primeira frase que o mestre lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Essa frase nos leva a uma profunda reflexão. Teologicamente falando, Jesus Cristo representa o Verbo de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquela dimensão de Deus que sempre existiu, mas que assumiu uma natureza humana. Jesus, portanto, representa a combinação do ser humano Jesus, que nasceu de Maria, com a presença de Deus em sua vida, com a presença do Verbo de Deus que sempre existiu. Claro que isso representa, humanamente falando, um mistério que está além da compreensão do raciocínio humano limitado. Porém, isso nos leva a perceber uma verdade que talvez, se lermos o texto superficialmente, nós vamos perder. Jesus Cristo, sendo um ser humano plenamente inundado pela presença de Deus, ele não agiu sozinho. Ele não contou com a sua própria força como filho de Deus para viver e ministrar nesse mundo. Ele precisou ser revestido do poder do Espírito Santo. E ele começa justamente a frase de Isaías, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Essa frase de Jesus mostra para você e para mim que você e eu não podemos fazer absolutamente nada se nós não contarmos com a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas não basta ter a presença e o poder do Espírito
se nós não nos conscientizarmos de que o Espírito de Deus está em nós. Você se lembra da vida do apóstolo Pedro? Jesus havia soprado o Espírito Santo sobre os seus apóstolos pouco tempo antes da sua crucificação. A Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito sobre os apóstolos. Eles haviam recebido o Espírito. O Espírito havia sido soprado sobre eles. Mas quando Pedro foi confrontado e perguntado a ele: você não é amigo de Jesus? Quando Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele havia recebido o Espírito Santo como um sopro na sua vida, mas ele negou Jesus. E foi somente a partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu na vida dos apóstolos e os inundou, e eles se conscientizaram da presença e do poder do Espírito Santo, que Pedro, aquele que havia negado Jesus, Pedro pregou a mensagem do Evangelho de maneira destemida para milhares de pessoas. O Espírito Santo estava na vida de Pedro de alguma maneira, mas Pedro não estava consciente da obra do Espírito Santo em sua vida. E hoje é com tristeza que nós vemos como muitos seres humanos, às vezes até se declarando cristãos, mas vivem uma vida miserável, porque não têm a consciência, a percepção de que o Espírito de Deus está sobre eles. Então esse texto aqui do Evangelho de Lucas nos convida a fazer essa primeira reflexão. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor ungiu você. Você não está sozinho. Você tem o poder de Deus à sua disposição para libertá-lo das condições que o oprimem. O que está oprimindo a sua vida? Do que você precisa ser liberto? Você precisa ser liberto das drogas? Você precisa ser liberto da sua ganância? Você precisa ser liberto dos seus medos? Você precisa ser liberto das suas expectativas falsas? Você precisa ser liberto da depressão, da ansiedade? Você precisa ser liberto do quê? Da usura, da avareza, de um comportamento que irrita os demais? Você precisa ser liberto do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua arrogância? Você precisa ser liberto do quê? Deixe o Espírito Santo dentro de você evidenciar a sua alma, a sua mente, do que você precisa se libertar. E com a ajuda do Espírito Santo, você vai iniciar esse processo de limpeza interior, de libertação interior. É um processo, não é assim, de uma hora para outra. Isso leva um tempo. E o Espírito Santo pode usar diferentes recursos para libertar você. Ele pode usar recurso nenhum além dele mesmo,
mas ele pode usar pessoas que são seus amigos, suas amigas, ele pode usar profissionais da área da saúde ou de outras áreas para ajudar você nesse processo de libertação. O importante é ter a consciência de que você e eu não estamos sozinhos. Nós contamos com este recurso de natureza incomensurável, indescritível, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Em segundo lugar, Cristo nos liberta por meio da sua mensagem. Porque ele diz aqui no texto de Isaías, porque ele me ungiu, mas me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Vejam que a mensagem de Jesus, naturalmente, se dirige a todos os seres humanos, mas em particular Jesus tem um foco, que são os mais necessitados. E a mensagem de Jesus é para que nós olhemos os mais necessitados de uma maneira mais acolhedora, mais amorosa, mais generosa. Jesus menciona os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos. Ele olha para esta categoria de pessoas mais necessitadas e derrama o seu amor sobre elas. Em última análise, a mensagem de Jesus é a mensagem do amor incondicional. É a mensagem do amor que não julga. É a mensagem do amor que não agrupa os seres humanos em estereótipos. É a mensagem do amor que aceita o outro como ele é, sem exigências. Jesus não impõe condições para amar você. Ele ama você pelo que você é. E ele inicia, por meio do Espírito Santo, um processo de transformação interior nas nossas vidas, não para que nós passemos a ser amados por ele, porque ele já nos ama, mas para que nós possamos viver uma vida de melhor qualidade na presença de Deus. Porque Deus está interessado no seu bem-estar espiritual, no meu bem-estar espiritual. Somente quando nós estamos espiritualmente bem, é que nós realmente podemos desfrutar da vida. Muitas pessoas estão passando por essa existência e vivem uma jornada cheia de tristeza, cheia de amargura. Claro, o sofrimento existe na vida de todos nós. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo, vocês vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A mensagem do Evangelho, a mensagem do amor acolhedor de Deus, é a mensagem que realmente liberta o ser humano. Às vezes nós nos tornamos prisioneiros dos nossos próprios julgamentos, da nossa autocondenação, do nosso sentimento de culpa, do nosso sentimento de vergonha, mas o amor de Deus nos liberta de tudo isso. E, finalmente, Cristo nos liberta por meio de uma consciência restaurada. É importante nós termos uma consciência
renovada por Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Nosso mestre diz assim, no versículo 19, que ele foi ungido pelo Espírito Santo para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é uma metáfora deste período que nós chamamos de igreja. A igreja na Bíblia não é um edifício. A igreja na Bíblia é o corpo de Cristo. A igreja na Bíblia também é uma fase em que Deus, em sua graça, na pessoa de Jesus, recebe a todos aqueles que com fé respondem ao seu chamado. Mas quando nós respondemos ao chamado de Deus, nós respondemos a um convite de transformação. Porque não é pelo simples fato de Deus me amar do jeito que eu sou, que eu vou continuar sendo infantil, arrogante, presunçoso, um chato, uma pessoa irritante. Não. Jesus me chamou para eu crescer. Jesus me chamou para eu ser transformado, para eu renovar a minha mente dia após dia. Esse é o convite do Mestre. Somente quando eu renovo a minha consciência, somente quando eu tomo consciência das necessidades que eu tenho de mudar o meu comportamento, as minhas percepções, a minha maneira de pensar, nas várias áreas da minha vida, é que realmente esse processo de libertação ocorre dentro de mim. E o Natal, portanto, é uma oportunidade para nós nos avaliarmos melhor, para nós nos conhecermos melhor. Do que eu preciso ser liberto? Quais são as forças que estão me oprimindo? Deus está na pessoa de Jesus à sua disposição para ajudá-lo a ser transformado, para ajudá-lo a ser liberto de todas as forças opressoras na sua vida. E que Deus o abençoe neste processo. Que Deus a abençoe neste processo. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos a ser verdadeiramente pessoas libertas. Libertas de toda opressão. E que possamos sempre ter consciência do poder e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E que o Espírito nos ajude sempre a viver plenamente a mensagem do Evangelho do amor incondicional de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, querido Deus, em nome do teu Filho amado, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Desejo a você uma excelente semana, que você possa viver abundantemente as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.